Lição 4 da Escola Sabatina, domingo 18 de janeiro, com o tema Desunião em Filipos. Vamos ler Filipenses 2, dos versos 1 ao 3, que nos diz assim: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amém. O que parece ter causado a desunião na igreja? Qual era a solução para Paulo? Foi, sem dúvida, uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esses problemas. Interesse pessoal, conforme Filipenses 2:3, ou ambição egoísta, traduz uma palavra grega já usada em Filipenses 1:17 para descrever aqueles que desafiavam Paulo em Roma, buscando promover a si mesmos em vez de defender a causa de Cristo. Essa palavra, irmãos, era eritheia. Esse mesmo termo, traduzido como discórdias, aparece no contexto das obras da carne, conforme Gálatas 5:20. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2:3. Mas na literatura grega é usada com o sentido de arrogância, orgulho vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Paulo utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas. Em Gálatas 5:26 ele diz: Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Observe as soluções que Paulo apresentou para esses problemas. 1. Exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. 2. Consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, conforme João 15:12. 3. Comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os irmãos, como vemos na Igreja Apostólica, conforme Atos 2:42. 4. Afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, conforme Lucas 10:33 e 15:20. 5. Compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia, conforme Lucas 6:36. E 6. Unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo. Em Filipenses 2:5 ele diz: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Então o que nós podemos ver é que a desunião da igreja vinha do egoísmo e da busca por reconhecimento. Paulo ensinou que a solução era cultivar a humildade e considerar os outros superiores a si mesmos. Amém? Nós temos aqui uma ilustração que diz assim: por motivos de segurança, alpinistas se amarram uns aos outros com cordas ao escalar uma montanha. Assim, se um deles escorregar e cair, não cairá para a morte. Será sustentado pelos outros até que consiga firmar novamente os pés. A igreja deveria ser assim. Quando o membro escorrega e cai, os outros deveriam sustentá-lo até que recupere o equilíbrio. Todos nós estamos ligados pela corda do Espírito Santo. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais um dia podermos estar aqui estudando a Tua Palavra. Fica conosco, dai-nos um bom dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um bom dia e que Deus nos abençoe.